Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Sejam bem-vindos ao nosso canal de lições bíblicas e estamos hoje aqui para estudar a nossa quarta lição do quarto trimestre de 2022. Estamos estudando sobre a justiça divina a partir do olhar para o texto do profeta Ezequiel, o profeta que anuncia o juízo de Deus para a nação de Israel, mas que também anuncia a restauração da nação de Israel e a vinda da glória de Deus para a nação de Israel em um tempo futuro. E nós estamos estudando esses dias sobre justamente essa questão do juízo. Na lição anterior nós vimos as abominações que Israel havia cometido, estava cometendo, no culto. Inclusive essas abominações elas aparecem na visão do profeta acontecendo dentro do templo. As pessoas que estavam ligadas diretamente ao culto a Deus, as pessoas que foram instituídas para cuidar do templo e que assumiam funções importantes dentro da nação de Israel, estavam se corrompendo com cultos pagãos. E aí a lição de hoje vai falar sobre quando se vai a glória de Deus. A lição de número 4, que é a consequência do ato da nação de Israel, das lideranças de Israel se corromperem. Como consequência, a glória de Deus se vai. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, que nos diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A glória sai do templo, se põe lá onde estava o monte, ao oriente, que é o Monte das Oliveiras. A verdade prática nos diz que Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo, por causa do pecado do povo, por causa do sincretismo do povo, de misturar os cultos. Num certo período vai lá, oferece culto a Deus e nos outros dias oferece culto aos falsos deuses. Para o nosso tempo é muito parecido com as pessoas que no domingo vai na igreja, apresentam o culto, são dizimistas, mas na segunda-feira esquecem que são crentes e vivem a sua vida na expectativa de que são capazes, são autossuficientes de resolver as suas demandas e esquece de colocar Deus como prioridade na sua vida. Deus fica apenas preso ou limitado ao seu domingo. Na segunda-feira a pessoa pode fazer qualquer tipo de negócio, até porque ela precisa do seu sustento e por isso ela pode fazer um mau negócio, como por exemplo, mentir, dar um falso testemunho sobre alguma coisa. Essa pessoa pode fazer qualquer tipo de situação, inclusive incriminar alguém, desde que livre a sua pele, porque ela não tem a convicção que é Deus o Senhor da sua vida. Aí você pode me dizer, mas Davi, isso não tem nada a ver com culto. Tem totalmente tudo a ver com culto, porque tudo que nós fazemos está relacionado com a nossa fé. Quando o profeta Abacuque faz a denúncia a Deus, ele fala: até quando, Senhor, a injustiça, os maus irão prevalecer? Porque a forma como essas pessoas veem o culto a Deus, veem o seu relacionamento com Deus, está diretamente relacionado a como essas pessoas se relacionam com seu irmão. O primeiro assassinato da terra, ele começa em um culto. A pessoa tem uma desavença no culto, fica com inveja do culto do irmão, do que o irmão está oferecendo no culto, e comete um assassinato, mesmo sendo alertado pelo próprio Deus. Então, a forma como a gente oferece culto, ela está totalmente relacionada com a forma que nós vivemos os outros dias da semana, que nós não estamos em um espaço dedicado ao culto religioso. E esse afastamento de Deus, da nação de Israel se afastando de Deus, traz por consequência o afastamento de Deus do templo e a destruição da cidade de Jerusalém e também do templo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se interaja conosco, comente aí, compartilhe com seus amigos, mas principalmente, peço que você ore pelo seu irmão aqui, Davi Nascimento. Ore pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, por toda a minha família. Se você não quiser se inscrever, eu te entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas a oração eu não abro mão. Continue orando pelo seu irmão aqui, o Davi Nascimento. Continuando,
vamos à nossa leitura em classe. Nós temos aqui 3 textos, um em Ezequiel capítulo 9, outro em Ezequiel capítulo 10 e Ezequiel capítulo 11, alguns versículos dentro desses capítulos aqui. Ezequiel capítulo 9, versículo 3: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel capítulo 10, versículo 4: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra os meus olhos, quando saíram, e as suas rodas as acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel capítulo 11, do versículo 22 aí em diante: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou entre o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Deus faz questão de mostrar para o profeta o que está acontecendo. Ele não tem acesso ao pessoal que está em Jerusalém, mas ele avisa os que estão lá na Babilônia, na Caldeia, que está escrito aqui no texto. São os que estão no cativeiro da Babilônia. Mas o fato é que Deus já havia alertado que o povo não iria ouvir. O povo não iria ouvir, mas eles não poderiam dizer que não foram avisados. Então nós aprendemos aqui algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Quando nós nos afastamos de Deus, da vontade de Deus, quando nós nos afastamos dos princípios estabelecidos por Deus, a glória de Deus se vai. E quando a glória de Deus se vai, há uma certa liberdade para que a destruição aconteça. Então essas pessoas viraram as costas para Deus e a glória de Deus se foi. Nós temos alguns relatos da glória de Deus sendo manifesta. Nós temos, por exemplo, a inauguração do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifesta e é visível a glória de Deus. Nós temos na inauguração do templo a glória de Deus enchendo toda a casa. E essas pessoas ficavam presas a essa questão de que a glória de Deus estava sobre o templo e elas podiam fazer um monte de coisas que desagradavam a Deus, mas achando que Jerusalém e o templo não seriam destruídos por causa da presença de Deus ali no templo. Então eles estavam enganados, porque o profeta Isaías, bem antes aqui do profeta Ezequiel, há uns 150 anos atrás, ele viu um alto e sublime trono e o Senhor assentado nesse trono. E os querubins que estavam à volta do trono diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus escolheu um lugar para materializar e representar onde a sua glória estaria. Mas nós vemos no início do livro do profeta Ezequiel, o profeta sendo visitado pela glória do Senhor ali na Babilônia, mesmo ele estando longe do templo, um lugar onde se acreditava que era ali exclusivo lugar da manifestação da glória de Deus, apesar do profeta Isaías ter visto e ouvido os querubins dizendo: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Agora, por que as pessoas não conseguem perceber essa glória do Senhor em toda a terra? E Deus escolhe um lugar para, de forma didática, as pessoas verem a glória sendo manifesta ali, no caso, no templo em Jerusalém, no tabernáculo no deserto. Por quê? A glória se manifesta em alguns lugares e outros não. Porque a glória é visível nas nossas igrejas, em alguns ambientes de culto, e na nossa casa não. Se a nossa casa faz parte da terra, é porque muitas vezes a conduta nossa, na nossa casa, no nosso trabalho,
não condiz com a conduta que agrada a Deus, com uma conduta que demonstra que Deus é Senhor, que Ele é quem governa de fato aquele lugar onde nós estamos. Porque glória e presença são inseparáveis. E a presença de Deus só é perceptível onde ela é bem-vinda. Então, o lugar onde as pessoas não deixam Deus governar, o lugar onde as pessoas vivem a sua maneira, do seu modo, essa presença e essa glória não pode ser perceptível. Não é perceptível. Nós precisamos aprender com essa lição de hoje aqui, com o livro do profeta Ezequiel, que a glória de Deus pode ser manifesta nos nossos dias, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, principalmente nas nossas reuniões, nas nossas igrejas, mas para isso Deus não aceita um ambiente dividido entre servi-lo, entre ter Ele como Senhor e vivermos de acordo com a nossa vontade, com os nossos interesses, com os nossos desejos. Então, esse ambiente onde abre espaço para que abominações aconteçam, e a abominação eu falei na lição anterior, né, essa questão de olhar para a natureza e esquecer de quem criou a natureza, de buscar de alguma forma melhores colheitas, melhores resultados. Naquela época era colheitas, no nosso tempo de hoje é resultado, e eu acho que eu posso fazer qualquer coisa para ter um bom resultado, né? Eu fico tentando ajudar Deus de alguma forma, e essas pessoas saíam fazendo cultos a outras divindades, a Tammuz e tantas outras que poderiam dar uma certa colheita um pouco melhor na crença daquela época. E aí é por isso que Deus, em certos momentos, fala que não haveria mais chuva, como no caso da época do profeta Elias, que ele fala, não vai haver chuva, vocês estão se misturando com Baal. Quando vem chuva, a Jezabel e o Acabe diz que foi Baal que mandou chuva, então eu não vou mandar. Você, Elias, vai dizer que só vai vir quando você falar de novo. Então fica mais de 3 anos sem chuva, porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. E as pessoas achavam, quando vinha algo de bom, achavam que era Baal que havia mandado. Então Deus sempre faz distinção onde ele está agindo e onde não. E quando Deus não está agindo, o fracasso é certo. O fracasso é iminente. Então nós precisamos olhar para o texto de Ezequiel, da glória de Deus se afastando do templo, e perceber que nós não podemos deixar a glória de Deus se afastar de nós. Nós não podemos nos distanciar de Deus a ponto dele também se distanciar de nós, e estando longe do nosso Deus, o perigo da destruição bater à nossa porta. Vamos aos tópicos da lição sobre a glória de Deus, e aí o autor cita o que significa glória. A primeira palavra que ele aparece aí, que ele cita, né, que é a palavra hebraica kavod, que significa peso, ou seja, é algo denso, não é algo imaginário. Por que peso? Porque às vezes você pensa assim, não, eu senti algo, só senti. E quando a palavra peso aparece, dá a devida notoriedade de algo físico, de algo que pode ser sentido materialmente. Na Septuaginta, o termo que aparece é doxa, que significa glória, esplendor, honra, reputação. E aí o termo que aparece em Ezequiel indica resplendor, algo visível, né? Algo que é possível ver aos olhos. Em seguida, o comentarista cita aí a glória de Deus, que é o segundo subitem, e essa glória sendo manifestada no texto bíblico em Êxodo, quando o tabernáculo é inaugurado. Essa glória também ela é visível quando o templo é inaugurado, e Deus promete que os seus olhos estariam direcionados para o templo. Só que as pessoas, como eu disse, elas ficavam achando que isso era incondicional, que elas podiam fazer o que quisessem, viver da maneira que quisessem, e essa glória sempre estaria ali. Deus estaria mendigando a devoção deles. Eles achavam que Deus estava procurando devotos, pessoas que fossem lá, oferecessem alguma coisa, como se Deus precisasse de sacrifícios, como se Deus precisasse de ofertas, como se Deus não fosse dono de todo o ouro e toda a prata. Tem muita gente que acha que dando o dízimo, dando oferta, Deus fica satisfeito, né? Fala assim, não, mas eu dei oferta, eu sou dizimista,
Então Deus vai me abençoar. Não importa, tipo assim, na mente deles, não importa o que eu estou fazendo, porque eu estou dando dízimo, como se Deus precisasse do seu dinheiro. E essas pessoas achavam que bastava ir lá, oferecer alguns sacrifícios anuais e estaria tudo bem. Depois eles poderiam fazer o que quisessem. Mas com Deus não funciona assim. Não funcionou com eles e não vai funcionar conosco. Quando a gente começa a trilhar os nossos próprios caminhos, a coisa vai dar errado. Quantas pessoas que nós conhecemos que começaram a fazer coisas erradas, apesar de estarem na igreja, de às vezes até assumirem cargos eclesiásticos importantes, mas começa a se misturar. Começa a achar uma oportunidadezinha e fala assim, não, aqui é a oportunidade que Deus está me dando para que eu enriqueça, para que eu consiga prosperar. E aí começa a se envolver com coisas ilícitas, daqui a pouco está na capa de um jornal, sendo preso e escandalizando o nome do Senhor, a obra do Senhor. Então nós precisamos estar atentos, porque o juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus é iminente. Quando a gente começa a agir dessa forma, a glória de Deus se vai e nós ficamos vulneráveis. Sobre a retirada da glória. Sabe o que me chama a atenção? Me chama muito a atenção nesse texto de Ezequiel, no livro de Ezequiel, é que nós vemos a glória saindo gradativamente. Ela sai e vai até a porta do átrio. Ela sai depois e vai até a porta do templo. E depois ela sai e vai até o Monte das Oliveiras, fora da cidade. E é como se Deus estivesse dizendo ao profeta Ezequiel, eu estou relutando em sair, eu estou tentando dar uma oportunidade, eu estou tentando dar uma chance para esse povo. Mas quando a pessoa está obstinada, quando um grupo, quando uma nação está obstinada em não ouvir a voz de Deus, não adianta dar chance. Não adianta. E com a nação de Israel não foi diferente do nosso tempo. Quantas pessoas vão se esfriando espiritualmente? Começa a vacilar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Começa a se envolver com uma pessoa no trabalho, com uma pessoa que mora perto da sua casa, que faz parte do seu cotidiano, ou até com uma pessoa da mesma igreja. Começa a querer tirar vantagem em valores pequenos, daqui a pouco começa a querer tirar vantagens em valores um pouquinho maiores. E aí a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. E cada situação que a pessoa entra, ela está sendo levada, convidada a uma situação muito maior do que aquela está. Muito mais comprometedora. E Deus vai dando chances. Vai havendo um esfriamento, a pessoa vai se distanciando, vai se esfriando aos poucos, Daqui a pouco essa pessoa está totalmente afastada. Totalmente perdida. E quantas pessoas que nós vimos se perder dessa forma? Se perdendo fora e continuando indo na igreja quando acontece a queda. Às vezes a gente fala, meu Deus, como que aconteceu isso com a pessoa? Ela foi se deixando levar. E a glória de Deus foi se afastando e ela não percebeu a glória de Deus se afastando. Ela não conseguiu perceber a glória saindo do propiciatório da arca e indo até a porta do átrio. Não percebeu saindo da porta do átrio e indo até o pátio do templo. E não percebeu a glória já fora, lá no Monte das Oliveiras, dizendo, olha, eu estou fora aqui, eu estou aqui fora, basta vocês olharem para mim. Eu estou fora da cidade, mas eu posso retornar. E aí as pessoas não conseguem perceber que a glória de Deus já se foi há muito tempo. Quantas pessoas deixaram a glória de Deus se ir, estão caminhando para uma situação de perdição completa? Quantas pessoas? Quando a glória de Deus se vai, nós estamos totalmente desamparados e qualquer situação de perigo pode nos atingir. E ao sermos atingidos, a destruição pode ser completa. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos tomar o cuidado de não deixar a glória de Deus se ir. Nós precisamos preservar, ter o compromisso de manter a glória de Deus sempre presente. A nossa lição ainda fala sobre o segundo templo. O templo que o rei Ciro baixa um decreto autorizando para que o povo de Israel reconstruísse os muros e o templo. Algo que o profeta Isaías havia profetizado mais de 200 anos antes disso acontecer. Muito antes do Ciro nascer, através de uma mensagem dada por Deus, o profeta diz, Ciro, meu pastor,
vai reconduzir o meu povo de volta. E aí o rei Ciro, o imperador Ciro, rei da Pérsia, autoriza que eles voltem e reconstruam um templo bem mais simples, bem mais simplório, mas havia uma profecia que dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E essas pessoas achavam intrigante isso, porque o templo era bem mais simplório. O segundo templo, construído por Zorobabel, era bem mais simples, até porque Salomão construiu na época do ápice de Israel. Davi, o seu pai, havia deixado riquezas materiais para que ele construísse o templo. Deus escolhe Salomão para construir o templo, mas Salomão não precisou levantar riquezas, fundos materiais para construir. Toda a riqueza já havia sido preparada e destinada pelo seu pai Davi. Eu acho muito fantástico essa história da construção, porque Deus fala: você conseguiu a riqueza para construir, mas não é você que vai construir. Eu quero que o Salomão construa, o seu filho. Tem a questão de Davi ter a sua mão manchada por sangue, era um homem sanguinário, um homem que pelejou muitas batalhas, que cometeu alguns pecados, e aí Deus fala: não é você. Eu quero alguém sem experiência, vai construir a minha casa, até porque o que Deus edifica, a glória não é do homem. Quando Salomão constrói, um jovem muito novo, sem experiência, constrói o templo, ali a glória é toda de Deus, é toda do Senhor. Muitas vezes nós ficamos esperando grandezas a partir de pessoas que têm nome e esquecemos de olhar para os pequenos. Esquecemos de olhar para as pessoas que estão buscando a Deus, mas na sua singeleza, na sua humildade, e muitas vezes nós atrasamos a ação de Deus em certas circunstâncias. Vou falar atrasando aos nossos olhos, na forma de entender, porque Deus trabalha no seu tempo certo, mas quantas vezes nós olhamos e pensamos assim: meu Deus, essa pessoa estava aqui, esse grupo passou por aqui, e nós não conseguimos perceber o que estava prestes a acontecer, porque aos nossos olhos nós ficamos sempre olhando para o que é mais majestoso, para o que tem mais experiência. Deus escolhe Salomão para construir o seu templo e deixa o Davi de fora dessa construção. Davi apenas prepara os recursos. Deus, através de um templo bem menor do que o que Salomão construiu, que os recursos eram escassos, Deus fala que a sua glória seria manifestada de forma muito maior nesse segundo templo do que no primeiro. E aí o templo passa por uma reforma quase 400 anos depois, já na época de Herodes, bem próximo ao tempo de Jesus. E nós percebemos essa glória sendo manifesta naquele templo, na segunda casa, quando o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, se manifesta naquele lugar, aparece naquele local. O próprio Deus encarnado entra naquele espaço. Porque se glória é visível, se glória é sentida, é um peso, é algo que pode ser materializado, o ápice da glória de Deus manifesta aos olhos humanos é o Verbo de Deus encarnado. Porque João diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou, tabernaculou entre os homens. E vimos a glória de Deus. Vimos a glória de Deus entre os homens. Então, o próprio Deus desce e vai até o templo, até esse segundo templo. E se cumpre aqui a glória da segunda casa sendo maior do que a primeira. O Verbo de Deus materializado nesse espaço. É reconstruído o templo depois. O profeta até tem uma visão de um templo com as medidas perfeitas, o templo perfeito, mas não se trata dessa construção humana. Alguns judeus acreditam que eles vão reconstruir, e essa reconstrução humana, que é esse templo ideal de Ezequiel, mas nós entendemos a partir do texto do Apocalipse, que o lugar ideal da presença de Deus é novos céus e nova terra, relatado ali no final do livro do Apocalipse. Quando o apóstolo João escreve e diz que viu a cidade e não viu templo algum, não viu placa alguma de igreja, não viu placa de Assembleia de Deus, não viu placa da Igreja de Deus, não viu placa
da Igreja de Cristo, da Quadrangular, da Universal, nem da Mundial, porque não havia templo ali. Ali a glória do Senhor era que iluminava toda a cidade. O que ele viu foi uma praça, porque uma praça reúne gente de todo tipo, gente de todos os lugares. Numa praça você não separa as pessoas. A praça é o lugar onde reúne pessoas de diversas culturas, de diversas tonalidades de pele, de diversos níveis culturais e até de igrejas diferentes. Eu que morei no interior muitos anos, tinha uma praça na minha cidade, na cidade que eu cresci, que todos os jovens de igreja se reuniam naquela praça, de diversas igrejas. E era um espaço muito gostoso de comunhão, de alegria, de confraternização. E o João diz que vê uma praça. O lugar ideal de Deus é essa cidade onde, ao invés de templos, há uma praça. E essa cidade é iluminada pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Já não há necessidade de sol nem de lua, porque a luz que ilumina a cidade é a luz da glória do Senhor. Então, esse templo, apesar de ter sido reconstruído, de ser materializado para cumprir uma promessa de Deus, que a nação de Israel seria reestabelecida, porque Deus ainda tinha um plano a realizar através desse povo. Deus ainda tinha redenção para trazer a toda a humanidade através do rebento da casa de Jessé, através da descendência de Abraão, do descendente de Abraão, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus, para cumprir isso, para dizer que é Ele que está cumprindo, que não é obra do acaso, Ele diz que o templo seria reconstruído. Ele diz que o Ciro emitiria um decreto para que aquela cidade, aquele templo fosse reconstruído e o povo fosse reconduzido. Uma prova de que Deus está no controle da história. O que eu acho mais fantástico nisso aqui, porque eu citei situações onde a glória de Deus vai se afastando e quantas vezes nós não somos sensíveis a perceber isso e quando vemos já estamos sendo seduzidos por coisas momentâneas e que nos afastam de Deus. Mas a partir da história de Israel, dessa nação aqui, nós percebemos também que Deus é um Deus de reconstrução, que é um Deus de segunda chance, que é um Deus de oportunidade e que por mais que algumas vezes quando pessoas caem, se distanciam e voltam, e muita gente fala assim, esse aí nunca mais vai ser igual foi antes, nunca mais vai ter aquela mesma proporção, aquela mesma pompa que teve antes, aquele glamour que teve antes. Mas é nesse caso onde as pessoas olham e falam assim, para esse aí não vai ser mais daquele jeito, ele nunca mais vai ter toda aquela importância. Ele não, mas o Deus que habita esse templo, que habita essa pessoa, é que vai fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Meu irmão, se você passou por situação parecida, onde percebeu a glória de Deus se afastando de você, se distanciando de você, ou se você tem acompanhado alguém da sua igreja, pessoa querida que caiu, que está distante do Senhor, que a glória de Deus se distanciou dessa pessoa, você é instrumento de Deus para dizer para ela, meu irmão, volte, retorne. Deus ainda pode fazer muito mais através da sua vida. Basta você deixar Deus trabalhar. Basta você entrar no processo de Deus. E Deus vai trazer restauração a ponto da glória de Deus ser manifestada em você de forma muito maior do que antes. Porque antes havia uma grandeza em você. As pessoas olhavam e viam você como alguém grande, como alguém importante. Quando você perde toda a importância, toda a glória vem de Deus, porque as pessoas vão dizer, mas esse aí, né, aquele que tinha caído, como isso pode acontecer? E aí só há uma explicação, é a glória de Deus, é a manifestação da graça de Deus, do favor de Deus, em nos reconstruir, em nos restaurar, em reescrever a nossa história, um Deus que dá uma segunda chance para nós. Aleluia, aleluia, eu acredito, eu creio que Deus está reconstruindo histórias, eu creio que Deus está reescrevendo histórias, está te fazendo sonhar novamente. Aleluia, vamos seguir aqui para concluir essa lição. O bom de tudo, de servir esse Deus é isso, Ele fala conosco constantemente. Então o comentarista
conclui aí o último capítulo apresentando a situação de Jesus no templo, aquele que é maior do que Salomão. Jesus disse: aqui está aquele que é maior do que Salomão. E eu posso destruir esse templo e reconstruí-lo, até porque se inicia uma nova etapa, onde o templo não é mais aquele templo construído por mãos humanas, de pedras, de cimento, de concreto, mas é o próprio Cristo encarnado. E ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E somos igreja reunidos, somos o corpo de Cristo. Tem muita gente que usa essa passagem para dizer: não, eu sou o templo e eu não preciso de ninguém. Não, você é uma habitação, é um santuário de Deus. Mas fora do corpo você vai morrer. Como você tira um dedo? Se eu tirar esse dedo polegar meu aqui, ou esse aqui, né? O mindinho, que muita gente não usa, né? Usa muito pouco, então tem gente que fala assim: não, eu posso descartar ele. Beleza, você pode até descartar, mas ele fora vai morrer. O corpo sobrevive. O corpo normalmente sobrevive a uma amputação, mas o órgão que foi tirado, o membro do corpo que foi tirado, ele morre. Ele vai morrer. Então, nós, a partir da vinda do Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos ser sensíveis a entender se estamos, de fato, recebendo, sendo o lugar da habitação, da manifestação da glória de Deus. E quando não, nós precisamos dar espaço, se arrepender, se humilhar, chorar e buscar a Deus para que a glória de Deus possa retornar. Para que nós possamos voltar para o centro da vontade de Deus, para que nós possamos voltar a ouvir a voz de Deus e estarmos alinhados com a vontade do soberano Senhor. Então, em um tempo onde o véu do templo se rasgou de alto a baixo, onde nós temos livre acesso à presença de Deus, onde nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar atentos a isso e aprender com o profeta Ezequiel, com o texto do profeta Ezequiel, a ser sensíveis a essa percepção da presença de Deus e buscarmos sempre estarmos alinhados com a vontade de Deus, a ponto de manter preservada, intacta a presença de Deus nas nossas vidas, para que outras pessoas vejam em nós o Cristo. Para que nós possamos dizer: não mais vivo eu, mas o Cristo de Deus vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. As pessoas possam olhar e falar: essa pessoa é diferente. Esse irmão, essa irmã é diferente. Porque ela se parece com Cristo. Porque o Cristo habita nela. A glória de Deus se manifesta através da vida dessa pessoa. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um forte abraço e fique na paz.